Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. Então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Nós estamos em uma série de estudos bíblicos e o guia no qual eu estou utilizando é esse aqui, o Ouvindo a Voz de Deus. Esse guia ele contém 27 temas e hoje nós já vamos para o 20º tema. Nós iremos falar sobre o dízimo. E esse assunto é um assunto muito importante, mas ao mesmo tempo complicado e até mesmo polêmico, porque infelizmente muitos fazem mau uso do dízimo, explorando a fé de inúmeras pessoas. Muitas religiões transformam seus templos em pontos comerciais, deturpam o verdadeiro significado do dízimo. Mas o que a Bíblia, a Palavra de Deus, realmente nos fala sobre esse assunto? E é exatamente isso que nós veremos no estudo de hoje. Mas antes, já te peço para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar também os sininhos de notificações para você não perder nenhum vídeo. E agora, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma breve oração. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nesse momento estaremos juntos aqui estudando a Tua Palavra. Venha falar aos nossos corações, nos dando luz e sabedoria para compreender esse tema, em Teu santo nome. Amém. Então agora, pega a sua Bíblia e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. E o primeiro texto que nós iremos ler hoje se encontra aqui em Salmos, no capítulo 24, versículo 1, que nos diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus, ele é o Criador, e não apenas o Criador, mas também o mantenedor do universo. Tudo, exatamente tudo pertence a Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus então nos confiou tudo isso, recursos financeiros, recursos materiais, de suas mãos nós recebemos tudo o que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Mas diante disso, ele requer que lhe devolvamos 10% dos bens que ele coloca em nossas mãos, deixando a nosso encargo a administração fiel e sábia dos restantes 90%. Mas antes de falarmos sobre o que fazemos com aquilo que Deus nos concede, é muito importante nós sabermos como Deus demonstrou o seu amor por nós. Vamos lá em João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele manifestou seu amor por nós, enviando o seu único Filho a essa terra para morrer em nosso lugar e nos conceder então a oportunidade de vida eterna. Veja também o que nos diz em 1 João, no capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor de Deus é o principal motivo para sermos liberais diante daquilo que nós recebemos de suas mãos, porque ele compartilhou conosco o dom mais precioso. Deus enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Ok, e qual percentual de nossas rendas Deus reservou para que lhe devolvêssemos como um ato de gratidão e adoração? Vamos lá em Levítico, no capítulo 27, versículo 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então, qual é o percentual? 10%. Ele não pediu 12%, ele não pediu 20%, não pediu 5%, mas ele pediu 10%. Aqui no texto que nós lemos, vem trazendo a palavra dízimas. A palavra dízima, ela tem como significado uma contribuição equivalente à 10ª parte de um rendimento. Então a própria palavra já vem trazendo aí uma resposta de qual percentual Deus requer que lhe devolvamos. Então não é o padre, não é o pastor e nenhum outro líder religioso que irá definir isso, mas o próprio Deus definiu que nós temos que devolver a ele 10% de todas as nossas rendas como um ato de adoração e reconhecimento de que tudo aquilo que nós temos vem das mãos dele. Mas aí então vem uma pergunta de extrema importância: qual é o destino dos dízimos? Vamos lá então em Números, no capítulo 18, versículo 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Os levitas não possuíam terras, não eram empresários e nem trabalhavam em troca de salários, mas eles eram ministros do povo e trabalhavam para Deus, cuidando ali dos serviços do templo. Eles faziam todo o trabalho do santuário. E como eles não tinham terras, então eles não cultivavam. E diante disso, eles deviam então viver do dízimo de cada uma das tribos. Eles viviam do dízimo da nação. E veja também o que se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Ou seja, diante desses dois textos que nós lemos, nós vemos então que o dízimo ele serve para a manutenção daqueles que pregam o evangelho. Mas agora veja, aqui nesse texto de Coríntios que nós acabamos de ler, nos diz
para que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho e não se enriqueçam do Evangelho. É para viver, é um auxílio manutenção para que o indivíduo esteja 24 horas por dia focado na pregação do Evangelho. Então, quando nós vemos um líder religioso se enriquecendo do Evangelho, nós podemos ter a certeza de que isso não é bíblico, isso não é o plano de Deus. E veja também Malaquias capítulo 3, versículo 10. Nós iremos ler aqui apenas o início do verso que vem dizendo: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para onde então nós devemos levar o dízimo? Para a casa do tesouro. Ou seja, eu posso administrar o dízimo do meu jeito? Eu posso levar o dízimo para onde eu achar melhor? Não. A Bíblia é muito clara em dizer que o dízimo nós devemos levar para a casa do tesouro. A casa do tesouro era o local onde os levitas recebiam o dízimo, e hoje seria a igreja. E todo membro que dizima tem o direito de receber ali a prestação de contas daquilo que tem sido feito com o dízimo. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo curto sobre como a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz a administração dos dízimos que nós devolvemos. Porque, como eu disse, todo membro tem o direito de ter essa prestação de contas. Mas agora veja, se alguém receber o dízimo, que é santo, que pertence ao Senhor, e esse indivíduo então usar isso para se enriquecer, isso não significa que nós devemos então usar isso como desculpa para deixar de devolver o dízimo, mas que essa pessoa, esse indivíduo, terá que prestar contas diante do Senhor, porque Deus, ele requer que lhe devolvamos 10% das nossas rendas. Até a palavra que nós usamos, devolver. Por quê? Porque isso não é nosso, isso pertence a Deus, então nós estamos devolvendo. Então esse é o nosso dever, nós devemos fazer a vontade de Deus. Agora, se o indivíduo que recebe vem ali fazer mau uso desse dízimo, então agora essa pessoa, esse indivíduo, terá que prestar contas diante de Deus. Porque veja aqui na palavra de Deus, o que Deus nos fala sobre aqueles que retêm os dízimos e as ofertas. Aqui em Malaquias, no capítulo 3, agora no versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, quando o indivíduo ele deixa de devolver o dízimo, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, ele está roubando ao Senhor. Devemos entender que somos apenas mordomos daquilo que ele nos concede. E que promessas Deus faz para aqueles que fielmente devolvem o dízimo? A resposta se encontra aqui em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E veja também Provérbios 3, versos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Devemos nos lembrar que a motivação para a devolução dos dízimos a Deus não é para receber bênçãos, não é uma troca, mas é expressar amor e prestar adoração a Ele como nosso Deus criador e mantenedor. E quando nós temos essa atitude, Deus então nos promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas na nossa vida. Nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. 10% em um orçamento apertado é difícil devolver? Sim, mas é Deus quem faz a promessa. É Deus quem promete cuidar de cada um de nós e derramar suas bênçãos sobre as nossas vidas. Nós não temos o que temer quanto à nossa situação financeira quando nós devolvemos aquilo que pertence ao Senhor. Ele promete suprir todas as nossas necessidades. Agora entenda, bênção sem medidas não significa agora que você vai trocar de carro, que você vai ter casa na praia, que você vai ficar milionário. Prosperidade na Bíblia não é isso, mas infelizmente existe um grande absurdo pregado por aí, que é o evangelho da prosperidade, que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina. Lembre-se do próprio Jesus. Ele tinha tudo, ele tinha toda a glória, todo o poder no céu e veio para o nada. Jesus, ele foi uma pessoa humilde. Ele veio aqui com um único propósito, nos salvar, nos libertar da maldição do pecado, viver e ensinar o verdadeiro evangelho e não se enriquecer. Nós vemos de maneira muito clara ali nos evangelhos que Jesus fugia das glórias dessa terra. E eu gostaria então de finalizar com um texto que se encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento
prometeu até os pais como hoje se vê. Muitos por aí, infelizmente, dizem que trabalharam muito para conseguir os seus bens, para conseguir as suas riquezas, que se esforçaram muito e dessa maneira então não querem saber de devolver o dízimo. Mas veja o que a Bíblia nos diz nesse texto que nós acabamos de ler aqui. Até mesmo a força que nós temos para trabalhar, a força que nós temos para adquirir os nossos bens materiais, é o nosso Deus que nos dá. Tudo, exatamente tudo vem de Deus, tudo é de Deus. E Ele então, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, nos mantém vivos, nos dá força e supre as nossas necessidades. Entenda, o dízimo é bíblico e você não precisa ter medo de dizimar. Eu não conheço a sua realidade financeira, mas foi Deus quem fez a promessa de cuidar de cada um de nós, de cada um dos seus filhos. Vivemos em uma sociedade consumista onde tudo é muito caro, mas é melhor viver com 90% do recurso com a bênção de Deus do que viver com 100% do recurso sem a bênção do Senhor. Você reconhece que Deus ele é o dono, criador e mantenedor de todas as coisas? Você deseja ajudar na pregação do Evangelho? Então eu desafio você a depositar toda a sua confiança em Deus, sendo fiel na devolução dos dízimos. Ele não vai te desamparar. Ele cuidará de você e também da sua família. Ele cumprirá a sua promessa, derramando bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Então, esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar os sininhos de notificações. Deixe aqui também um comentário sobre aquilo que você achou do estudo de hoje. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Eu espero você para o próximo estudo. Você não pode perder. E nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.